Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém? O tema que nós continuaremos a meditar hoje, nesta noite, irmãos, é a bondosa mão de Deus sobre esta pandemia. O texto bíblico que nós faremos a leitura hoje é de Esdras, o capítulo 7, do 6 ao 9 e o 27 e 28. Diz assim a palavra do Senhor: Esdras era escriba, conhecedor da lei de Moisés, dada ao povo pelo Senhor, o Deus de Israel. Esdras foi da Babilônia a Jerusalém, e o rei lhe deu tudo o que ele pediu, porque a mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele. Alguns dos israelitas e também alguns sacerdotes, levitas, cantores, guardas das portas e servidores do templo viajaram com ele para Jerusalém no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém em agosto deste mesmo ano. Partiu da Babilônia em 8 de abril, o primeiro dia do novo ano, e chegou a Jerusalém em 4 de agosto, porque a bondosa mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele. Louvem o Senhor, o Deus de nossos antepassados, que colocou no coração do rei o desejo de embelezar o templo do Senhor em Jerusalém e que mostrou o seu amor leal ao honrar-me diante do rei, de seu conselho e de todos os seus oficiais poderosos. Senti-me encorajado, porque a mão do Senhor, meu Deus, estava sobre mim, e reuni alguns dos líderes de Israel para voltar comigo a Jerusalém. Oremos, irmãos. Paizinho querido, graças te damos por essa leitura da Tua palavra que acabamos de fazer. Neste momento pedimos a direção do Senhor para que possa nos conduzir, Pai, a aprender aquilo que o Senhor deseja, que aprendamos e colocamos em prática em nossas vidas nessa noite. Fala em nossos corações. Em nome de Jesus oramos, Pai. Amém. Vimos que na semana passada, a bondosa mão de Deus providenciou tudo aquilo que Esdras necessitava para a sua missão. E esta mesma mão bondosa do nosso Deus também providenciará para nós tudo aquilo que necessitamos para passar por esta pandemia. E hoje, amada igreja, continuaremos a ver que a bondosa mão de Deus está sobre esta pandemia, te mostrando o caminho que você deve fazer nesta quarentena. Esdras capítulo 7, o versículo 9, diz o seguinte: Esdras partiu da Babilônia no dia 8 de abril e chegou a Jerusalém no dia 4 de agosto, porque a bondosa mão de Deus estava sobre ele. Imagino que Esdras e todo o seu grupo, fazendo aquela viagem em direção à Babilônia, sem nenhum meio de transporte confortável, como nós temos hoje em dia. Não tinha avião, não tinha Uber, não tinha ônibus da Águia Branca. Possivelmente aqueles homens viajaram a pé, ou no lombo de algum animal, de um camelo, cavalo, de algum jumento. Naquele tempo não tinha estradas como nós temos boas estradas hoje. Não tinha mapa de localização, CEP dos Correios, nem nome de rua, ou GPS de navegação. Eles não tinham nenhuma dessas ferramentas para ajudarem, auxiliarem na sua viagem. Sua bússola, a sua única bússola de orientação, foi somente a bondosa mão de Deus, guiando e dirigindo aquelas pessoas pelo caminho. Podemos imaginar quantas dificuldades eles não deveriam ter enfrentado nesta viagem. Imagino que quantas vezes eles andaram perto de se perderem ou até mesmo de se desviarem do caminho certo. Eles contavam somente com a bondosa mão de Deus para conduzi-los pela rota certa e não se perderem, não se desviarem do caminho. E foi ela, a bondosa mão de Deus, que guiou aqueles homens, aquela comitiva, naquela viagem para Jerusalém, para que pudessem chegar
em segurança ao destino final. Essa quarentena, irmãos, nos deixa um pouco meio atordoados com tudo isso que temos passado. Ela nos impede de sair, ela restringe a nossa liberdade, ficamos sem saber ao certo para onde ir ou até mesmo se podemos ir. Jesus Cristo fala que Ele é o caminho. No Evangelho de João, capítulo 14, o verso 6, a primeira parte do versículo. E o fato de estarmos neste caminho, no caminho de Jesus, já nos tranquiliza em saber que no final desta pandemia, desta quarentena, nós olharemos para trás e veremos quão bondosa foi a mão do nosso Deus em nos ajudar a passar por este momento tão difícil que estamos passando no meio desta pandemia. Quando estiver cansado, desanimado de tudo isso, querido irmão, querida irmã, traga à sua memória, relembre quão bondosa tem sido a mão do nosso Deus, do meu Deus, do seu Deus, sobre a sua vida ao longo de todos esses anos. A bondosa mão de Deus, além de suprir tudo aquilo que necessitamos para passar por esta pandemia, ela também nos dá a direção certa que nos conduz à salvação. Uma segunda coisa que o texto nos mostra aqui, que a bondosa mão de Deus sobre esta pandemia te encorajará e te animará neste período de quarentena. No capítulo 7, o versículo 28, diz o seguinte: Esdras se sentiu animado, encorajado, porque a bondosa mão do Senhor, o seu Deus, estava sobre ele. A obra que Esdras tinha de realizar era uma obra muito grande, era uma obra gigantesca, irmãos. Esta obra iria exigir muito das suas capacidades, da sua capacidade física, da sua capacidade intelectual, da sua responsabilidade como líder do povo, daquele grupo. Isso poderia desanimá-lo. E se por um instante Esdras parasse e pensasse no tamanho da obra que ele teria que realizar, ele jamais toparia esse desafio. Esta obra estava além dos seus recursos financeiros. Mas quando Esdras percebeu que a bondosa mão de Deus estava fazendo por ele e estava trazendo os recursos que ele precisava para a realização desta obra em Jerusalém, ele ficou animado, enfrentou as lutas, as dificuldades e continuou o trabalho da obra que Deus havia concedido em suas mãos. Amada igreja, queridos irmãos, muitas vezes nós somos tentados também a desanimar quando estamos diante de situações de lutas, de dificuldades ou de uma pandemia como essa que estamos vivendo. Jesus, na sua última ceia com seus discípulos, sabia que a sua hora estava chegando e que logo ele sofreria pelos pecados da humanidade. Ele sabia que não estaria mais com eles, com seus discípulos. E também sabia que eles enfrentariam por diversos problemas e aflições. Em dado momento, Jesus virou para ele e disse para os seus discípulos: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essas aflições incluem também essa pandemia que estamos vivendo. E se pararmos por alguns minutos, por alguns instantes e olharmos quantas lutas eu e você já não enfrentamos ao longo da nossa vida e ainda continuaremos enfrentando por diversas dificuldades. Mas a questão, irmãos, não está no tamanho da luta, não está no tamanho da minha ou da sua dificuldade, do nosso problema, mas no tamanho do nosso Deus, que nos encoraja e que nos anima, mesmo em meio a esta pandemia. Podemos ver que o Covid-19 alastrou-se pelo mundo todo, nos 4 cantos do mundo, como costumam dizer.
E o nosso Deus, Ele não está somente no âmbito terrestre. A palavra de Deus, no livro de Filipenses, capítulo 2, o verso 10, diz que o nosso Deus está no céu, na terra e debaixo da terra. A palavra de Deus no livro de Jeremias, o capítulo 10, o verso 6, diz que não há ninguém semelhante ao nosso Deus, porque o nosso Deus, Ele é grande, Ele é poderoso. Por isso, amada igreja, não cesse a sua alegria por causa deste vírus. Deus tem te animado e te encorajado por meio da sua palavra, dizendo que Ele é grande, dizendo que Ele é mais superior que este vírus, pois o nosso Deus está além do céu, além da terra, além do mar e também além do Covid-19 e de todos os seus prejuízos que tem causado. Alegrem-se sempre, igreja do Senhor. E repito, alegrem-se. Filipenses 4:4. A bondosa mão do nosso Deus, além de suprir tudo aquilo que necessitamos para passar por esta pandemia, ela também tem nos dado a direção certa que nos conduz à salvação. E também tem nos dado ânimo e nos encorajado a continuar e não desistir, pois juntos sairemos dessa para a glória de Deus. A bondosa mão de Deus, além de suprir tudo aquilo que necessitamos para passar por esta pandemia, ela também tem nos dado a direção certa que nos conduz à salvação. E tem nos dado ânimo e nos encorajado a continuar e não desistir, pois sairemos dessa para melhor, para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, igreja. E que nesta próxima quarta-feira continuaremos a nossa jornada sobre a bondosa mão de Deus sobre esta pandemia. Na quarta-feira, irmãos, continuaremos a nossa jornada sobre a bondosa mão de Deus sobre esta pandemia que temos vivenciado. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Amém.